vaca era neta de uma vaca, que era neta de uma outra vaca, que havia saído com os judeus, com os israelitas do Egito. E somente daquela família de animais era sacrificado. Eu quero dizer para vocês, isso demonstra exatamente a característica do nosso Senhor Yeshua. Ele não podia vir de uma outra raiz. Ele tinha que vir exatamente daquela raiz, da raiz de Davi. Muitas pessoas me perguntam por que em Lucas a genealogia de Jesus é uma e por que em Mateus a genealogia de Jesus é outra. E eu digo, olha, vocês esqueceram de ler no original. No original tem uma letrinha, que é o Vav. Vamos ver se a gente abre, eu vou tentar lembrar exatamente qual é a passagem de Lucas. Logo os primeiros capítulos, que há uma confusão, porque pensa-se, aqui é também a genealogia de José, e ali também a genealogia de José. Eu vou mostrar para os irmãos que não. E existe uma razão pela qual Jesus teve duas genealogias diferentes. Inclusive, a Igreja Católica tem um problema sério para explicar essa passagem, por ignorância. Claro que a base desse texto é a base grega e não a base hebraica. Mas eu quero que os irmãos compreendam uma coisa aqui, que é relacionado à genealogia de Jesus. Alguém sabe me dizer exatamente a passagem? 3, a partir do 21. Eu quero ler aqui, eu vou fazer uma pausa, tá? Diz aqui, no versículo 23, Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Ele era, como se pensava, filho de José, filho de Eli. Qual é o problema desse texto? Esse texto não diz José era filho de Eli. Ele era filho de José e ele era filho de Eli. Eli era o pai de Miriam, da linha sacerdotal. Compreendam, em Jesus há a linha sacerdotal e a linha real. Ele uniu duas tribos em uma só, Judá e Levi. Então, aqui nós conseguimos compreender, se você seguir a genealogia completa, até a fase dos filhos, você vai procurar aqui Zorobabel, vai procurar toda a genealogia, e você vai descobrir que nessa genealogia, a sacerdotal, Zorobabel era sacerdote, você vai descobrir que não é citada a genealogia dos filhos de Eli, que era sacerdote. Porque Eli, por causa do pecado, foi amaldiçoado de que da aliança dele não haveria mais sacerdócio. Esse é o motivo pelo qual essa genealogia é diferente da genealogia de Mateus. Deus levou os caminhos do Senhor Jesus por duas genealogias. E outra coisa, se você reparar bem a linhagem de Jesus também, ele é descendente de Salomão em uma linhagem, e na outra linhagem é do outro filho de Davi. Então compreendam que Jesus tinha em si os dois sangues. Ele tinha o trono e ele tinha o sacerdote. São poucos casos no mundo inteiro em que o rei é sacerdote. Você se lembra de outro caso assim? Eu ouvi alguém falar aí. Melquisedeque. Melquisedeque era o rei do Deus Altíssimo e ele tinha em si o sangue real e o sangue sacerdotal. De acordo com esse texto, nós podemos compreender que Melquisedeque é o mesmo Yeshua HaMashiach.
Há muitas aparições de Jesus através da história. Ele apareceu como anjo lá no cavalo de Mamre. Abraão estava lá cansado, relaxando debaixo da árvore. Irmãos, esse carvalho existe até hoje. Ele está preso com tiras de metal para que os seus galhos não caem. Fica próximo à cidade de Hebrom. E debaixo daquele carvalho ali, no calor do dia, como diz, para quem não sabe, o calor do dia é por volta das 2 às 4. Então, ele vê um anjo e mais 2 anjos diferentes com o nosso Senhor. Então ele corre e fala para eles como pode servi-lo. E ele vai e prepara, não passem daqui adiante, né? Prepara os alimentos. Que alimento ele prepara, irmãos? Alimento kasher? Alimento preparado? Santificado? Não. Ele prepara bolo de farinha com queijos e um novilho. E um novilho. Isso é para demonstrar o tamanho da graça de Deus. Que o Senhor Jesus, Ele cumpre a lei, mas Ele está acima da lei. Ele subjuga a lei. Ele é a própria lei. Ele determina o que é certo e o que é errado. Não o que está escrito. A gente costuma dizer que Deus nos deu a Torá, a nossa salvação. Eu quero dizer para vocês, a Torá tem um nome. Seu nome é Yeshua. Ele é o princípio, o cumprimento e a consumação. Se você andar em Yeshua, você cumpre a lei. Se você andar em espírito e em verdade perante Deus, você cumpre todas as leis. Não estou dizendo para você que você não tem que cumprir as coisas que você está acostumado a cumprir, que você tem que mudar seus hábitos, de forma alguma. Mas compreenda, cumprir a lei não é botar o kippah como eu ponho, porque eu sou israelita, ou botar o talit e orar 3 vezes ao dia. Não é lavar as mãos. Cumprir a lei, o Senhor Jesus disse, o que é? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ao teu Deus acima de todas as coisas. Isto é cumprir a lei. Claro que amando ao próximo como nós mesmos, isso envolve uma série de compromissos que nós temos uns com os outros. Compromissos de fidelidade, compromissos de amor, de cuidado. Então eu gostaria até de incentivar aqui uma palavra do Rav Marcelo, a questão da doação. Gostaria de tocar nesse ponto aqui. Nós vemos lá os judeus recolhem uma grande quantidade de doações para outros judeus. Então nossa família costuma receber bastante material também. E depois quando os judeus, nenhum judeu quer mais as doações, o que nós faríamos? Jogaríamos fora. Ninguém quer mais. Não. A gente começa a juntar uns sacos assim, os sacos vão crescendo. Aí o Miguel vai lá, pega o carro, num dia de manhã, enche o carro, entra no território palestino, na primeira aldeia eu paro e falo, levem tudo. Sejam abençoados em nome de Jesus. Eu quero dizer para os irmãos, doem, se disponham, porque à medida em que vocês liberam as coisas no reino espiritual, o Senhor libera no reino espiritual e material para vocês. Então, eu gostaria de deixar essa palavra incentivando aqui. Eu não sei se vai dar tempo para a gente chegar em Balak, mas vou tentar. Eu tenho aqui quantas? Tem 51 páginas. Depois eu vou deixar aí com o pastor Marcelo, o Rav Marcelo, para poder estar divulgando esse material muito bom, todo em português. E agora nós vamos parar na morte de Arão. Após a morte de Miriam, morre o sacerdote, Arão. Ele chega num lugar chamado Har Hor, nome difícil, né?